O jovem Léo seguia o caminho dele, sabe? E ele via o pessoal indo para a igreja, mas assim, ele simplesmente não entendia o jeito daquelas pessoas. Para ele, as crenças delas pareciam meio bobas, coisas sem sentido. Ele muitas vezes sorria sozinho, achando que as músicas soavam antigas demais. E aquelas orações silenciosas pareciam vazias, sem força. Léo preferia bem mais a própria companhia, ficar na dele. A vida era simples, ele pensava naquela época, e sentia que não precisava de mais ninguém. Léo tinha amigos que pensavam como ele, e eles concordavam com suas ideias. Fé, diziam muitas vezes, era coisa de gente fraca. Eles achavam graça em observar os fiéis, apontando o dedo e cochichando piadinhas, sabe? Tirando um sarro. Eles não viam a força silenciosa nem sentiam qualquer necessidade espiritual. O coração deles estava bem fechado naquele tempo. Eram jovens e cheios de si. Achavam que sabiam de tudo. Às vezes ele via procissões, gente andando com o rosto sério, e ouvia os hinos deles flutuando no ar. Ele achava tudo aquilo meio careta, sabe? Coisa do passado. Ele só acreditava no que podia tocar. O que era palpável, isso sim era a verdade para ele. Histórias sobre Deus pareciam só contos de fada, e ele não conseguia entender o poder do que não se vê. O mundo dele era bem pequeno, bem limitado. Os pais dele, às vezes, ficavam preocupados, querendo que ele tentasse entender. Mas o Léo só dava de ombros, dizendo: "Ah, tô tranquilo, tô de boa." Ele se sentia forte e muito independente. Não precisava de histórias antigas, pensava ele, nem sentia necessidade de um salvador. Acreditava que já tinha todas as respostas. A juventude, né? Muitas vezes carrega essa certeza toda. Então, num dia comum, ensolarado, a vida mudou. De repente, uma tempestade terrível desabou sobre ele. Não era tempestade de chuva ou vento, mas uma tempestade de tristeza profunda. Uma dor que rasgava o peito. A tragédia atingiu sua casa com uma força cruel, e sua amada família, de repente, se foi. Assim, do nada, eles sumiram da vida dele, deixando-o completamente só, na mais pura solidão. O mundo, que antes era cheio de cor, ficou cinza e silencioso. O riso parou de vez para o Léo, e as piadas que ele antes fazia agora pareciam ocas, sem graça nenhuma. Sua força de jovem desmoronou como areia seca, virou pó, e o mundo que ele conhecia se quebrou em 1000 pedaços. Tudo ao redor parecia escuro e frio. Ele se sentiu tão pequeno, tão vulnerável, e um vazio enorme que consumia tudo tomou conta dele. Uma dor grande demais para colocar em palavras. Ele sentia a falta deles a cada respiro, uma saudade que doía na alma. Os amigos tentaram dar uma força, consolar, mas as palavras deles pareciam vazias, sabe? Como um eco num lugar abandonado. As coisas que eles faziam juntos antes, agora não traziam mais nenhum conforto, nenhuma alegria. Ele via a pena nos olhos deles, mas ninguém conseguia de fato alcançar a dor que ele sentia. Ele estava à deriva na própria tristeza, sozinho com aquela dor profunda, esmagadora. O coração parecia uma pedra pesada. Aquele mundo da fé, do qual ele tanto zombava, o mundo da oração e da crença silenciosa, de repente, não parecia mais tão bobo assim. Ele lembrou dos rostos dos fiéis, aqueles rostos serenos, cheios de paz. Eles pareciam ter uma tranquilidade que ele não tinha, uma força que ele desconhecia. E ele começou a se perguntar sobre o Deus deles. Será que um Deus assim poderia ajudar até mesmo ele? Os dias difíceis viraram longas semanas, e as semanas solitárias se transformaram em meses vazios. A dor profunda não saía do lado dele. Era uma sombra constante, uma companhia indesejada. Ele andava pela vida como um fantasma, se sentindo perdido, sem rumo. Ele sabia que precisava de algo mais, algo para se agarrar naquela escuridão toda. Ele começou a pensar de verdade. Lembrou das músicas suaves da igreja, recordou o som das orações silenciosas, pensou nas pessoas da igreja, aquelas mesmas de quem ele costumava tirar sarro. A fé delas sempre pareceu tão forte, e parecia que aquilo
a sustentava nas horas difíceis, nas provações. Será que poderia sustentá-lo também? Ele sentiu uma faísca bem pequena, hesitante, acender dentro dele. Um desejo frágil de saber mais, uma pontinha de esperança. Numa noite calma, ele passou devagar pela igrejinha ali do bairro. Uma luz quentinha saía suave pelas janelas, e ele ouviu uma música mansa tocando lá dentro. Um hino que ele, de algum lugar, parecia conhecer. Seus pés foram diminuindo o passo, e ele sentiu um puxão estranho, uma coisa que ele não conhecia. Um sussurro baixinho, lá no fundo do coração. Será que ele teria coragem de entrar? Ele se sentia tão envergonhado de si mesmo, com vergonha de todas as palavras cruéis que disse no passado, vergonha do seu riso sem noção, maldoso. Como é que ele ia encarar aquelas pessoas agora? Como ele poderia encarar o Deus delas? Ele se sentia pesado, com um peso enorme na consciência por causa da culpa, mas aquele chamado suave era muito forte, uma necessidade profunda de conforto e perdão. Uma busca desesperada por um pouco de paz de espírito. Ele respirou fundo, uma vez só, o corpo meio trêmulo, e caminhou devagar até a porta da igreja. O coração batia forte no peito, parecia que ia sair pela boca, enquanto ele abria lentamente a velha porta de madeira. Uma luz morna e suave encontrou seus olhos, e rostos gentis, acolhedores, se viraram na direção dele. Não havia julgamento no olhar daquelas pessoas, só um bem-vindo silencioso e carinhoso. Ele sentiu um pequeno alívio no peito. Encontrou um lugarzinho quieto lá no fundo e ouviu com atenção as palavras que eram ditas. Palavras de esperança que não acaba, de amor puro, palavras de perdão total, verdadeiro. Lágrimas brotaram nos olhos dele sem que ele esperasse, e ele curvou a cabeça bem baixo. Gap 2S. Lhe sussurrou uma oração baixinha, com a voz embargada. Uma oração que vinha do fundo do coração, pedindo perdão de verdade, pedindo ajuda divina com desespero. Naquele momento quieto, sagrado, ali dentro, ele sentiu algo profundo mudar dentro dele. Um calorzinho bom se espalhou por todo o seu ser, e uma presença suave, cheia de amor, o envolveu como um abraço. Não era uma voz alta que ecoava, mas um saber silencioso, uma certeza. Ele não estava mais realmente sozinho. Ele era compreendido de verdade por completo. Ele tinha sido perdoado. Por tudo. Léo saiu daquela igrejinha um rapaz transformado. Seu coração, que antes era tão pesado, agora parecia muito mais leve, e o mundo ao redor dele parecia mais brilhante. A esperança, com ternura, tinha voltado para ele. Ele não era mais o garoto que zombava. Agora era um jovem humilde, que acreditava. Ele encontrou uma nova família, gente que o apoiava e uma nova vida, com propósito. O amor infinito de Deus o tinha encontrado ali.